Ô José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia, indicando mais um livro entre aqueles clássicos da literatura cristã. E hoje nós vamos falar de Thomas Kempis, ou Thomas de Kempis, e a sua obra clássica, Imitação de Cristo. Primeiramente, o Thomas de Kempis, nós sabemos muito pouco a seu respeito. Sabemos tão somente que ele nasceu em Kempen, na Alemanha, em 1379, 1380, e veio a falecer em julho de 1471. Foi um homem que fez a opção pela vida monástica, pelo monastério, pela vida devota, e aos 12 anos de idade, ainda na sua adolescência, ele foi estudar em Deventer, na Holanda. E após concluir os seus estudos, é justamente nesse período que ele resolve se dedicar a uma vida reclusa, a uma vida no mosteiro, e ele passa a frequentar, a partir de 1399, ele passa a ser admitido por um grupo de irmãos o grupo é denominado Irmãos Regulares da Vida em Comum. Então, a vida no monastério, a vida devota, a vida contemplativa, passou a ser uma opção durante um período bastante conturbado na história da igreja, marcado por escândalos e por envolvimentos escusos na história da cristandade que estavam denegrindo a imagem da igreja, e muitos jovens resolveram se voltar para os mosteiros como uma opção de vida, como uma vida reclusa, como uma vida devota e como uma oportunidade de se aproximar mais de Cristo. Esse também é um período que a gente precisa ressaltar, marcado pela escolástica. A escolástica é aquela tentativa de conciliar a fé e a razão. E houve um movimento bastante forte, direcionado a partir da influência de Aristóteles, na tentativa de dar uma racionalidade às crenças cristãs a partir dessas perspectivas aristotélicas. Enquanto isso, então um grupo de pessoas estava fazendo um movimento diferenciado, estava indo para os mosteiros. Dentre eles aqui a figura do Thomas de Kempis, que produziu cerca de 40 obras significativas, representativas da literatura devocional, mas na verdade ele se torna conhecido mesmo por esta obra aqui, que é a obra que nós iremos falar a respeito neste vídeo. Então, a Imitação de Cristo. Aqui eu tenho uma versão bilíngue, Thomas de Kempis, uma edição bilíngue, porque o texto está escrito originalmente em latim. Essa edição aqui, ela também traz um texto, traz a tradução, e o texto em latim. É do grupo Novo Século, e caso você tenha interesse por essa edição bilíngue. E essa tradução aqui do grupo Novo Século, ela foi feita pelo... Deixa eu identificar aqui o tradutor. A tradução é de Darley Pinheiro da Mota. Na verdade, existem várias traduções disponíveis da Imitação de Cristo. Essa outra aqui, que é uma edição mais popular, é uma edição mais econômica, né? Publicada pela editora Princípios, é uma tradução do padre Leonel Franca. Tem várias traduções, e traduções para todos os gostos, né? Todos os interesses. Aqui na contracapa diz: a Imitação de Cristo foi escrita em um convento para monges no ambiente da civilização medieval, mas nele fala o homem de todos os tempos, e ouve-se o evangelho que será pregado até a consumação dos séculos. Nas suas linhas fremem as nossas paixões, revivem os nossos combates interiores, gemem as nossas misérias
e os nossos arrependimentos. Exprimem-se em toda a sua força as nossas mais nobres aspirações. Essa obra, ela influenciou bastante os reformadores protestantes, por causa do foco que é posto em Cristo, na imitação de Cristo, né? Então, essa obra foi escrita aí já tem mais de 600 anos, continua aí nos catálogos e disponíveis, porque se tornou um clássico da espiritualidade. Depois da Bíblia, é um dos livros mais vendidos do mundo. Então, aqui está dito que é uma obra-prima sobre espiritualidade, tem cada palavra embebida nas Escrituras e no relacionamento intenso e pessoal com Jesus que todo cristão almeja e, sobretudo, necessita. Esse livro, ou essa obra, esse clássico, está dividido aqui em 4 livros, e esses 4 livros apresentam subdivisões, né? Subdivisões a respeito de cada um desses livros. A temática da imitação de Cristo, na verdade, é encontrada no início do livro, no livro 1 da obra. O restante da obra vai destacar a importância da humildade, a importância da oração, a importância da contemplação, a importância da renúncia, e destacando sempre Cristo como modelo maior de sofrimento. E se Cristo sofreu, nós também podemos padecer e passar pelos mesmos sofrimentos. É uma obra que, de algum modo, ela tenta encontrar um caminho diferenciado da escolástica, diferentemente daquelas preocupações com regras e com padrões teológicos estabelecidos e categóricos. A preocupação maior aqui é com a vida prática, com a espiritualidade, com a própria imitação de Cristo, propriamente dita. Então, há algumas críticas em relação a esse livro por causa desse chamado a uma vida reclusa. Evidentemente, a gente precisa conceber que esse foi um livro escrito para monges. Então, é preciso entender essa especificidade. No contexto da nossa época, precisamos refletir que precisamos de momentos de solitude, movimentos de meditação, momentos de reflexão e de devoção espiritual, mas que nós não podemos viver no individualismo, na reclusão. Precisamos ir ao mundo, né? Testemunhar do Cristo, encarnar o Cristo em nós. E a todo tempo, o grande convite da obra é para que nós sejamos, como diz Paulo lá na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, para que nós sejamos imitadores de Paulo, como diz ele, como eu mesmo sou imitador de Cristo. Então, que nós sejamos imitadores de Cristo. Então, nessa época, qual a importância dessa obra na contemporaneidade? Em uma época em que Cristo tem sido tão ofuscado e às vezes os seus ensinamentos redirecionados para ensinamentos outros que não têm propriamente a ver com o próprio Cristo, nós somos desafiados e conclamados e chamados para uma vivência a partir da imitação de Cristo. Deixo aqui, portanto, a indicação dessa obra, a imitação de Cristo, para que você possa ler, se deliciar nesse clássico da espiritualidade cristã. Que vos falou professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe aí com quem é de interesse dos seus grupos. Saudações em Cristo, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.